Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações, notícias do tricolor. São Paulo que ontem anunciou o Crespo, a volta do Crespo. Ele que já treinou o São Paulo e volta para, quem sabe, ganhar aí mais títulos com o tricolor. Bora dar uma olhada aqui nas informações, o pessoal da ESPN Brasil debatendo, projetando aí o São Paulo com seu novo treinador. Créditos aqui na descrição, ESPN, você que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like também, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo, galera. Anúncio oficial, o retorno de Hernan Crespo ao comando do clube, o contrato será válido até o fim de 2026. O argentino que conquistou o Paulistão pela equipe em 2021 estará livre no mercado depois de deixar o Al Ain dos Emirados Árabes no fim do ano passado. Temos aí uma tela que mostra o desempenho do Crespo no comando do São Paulo 2021. Tem os números totais e tem o do Brasileirão, né? Ele cai, inclusive, por conta disso. Nos números totais, 57 jogos, 54,4%. No Brasileiro, ele foi até a rodada 25, com apenas 6 vitórias, eram muitos empates, que aliás é uma marca da campanha atual, 40% de aproveitamento, 20 gols marcados, 25 sofridos. Deixou o time na 13ª posição no Brasileirão, com 30 pontos. Vitor Birner, André Kfouri, Crespo está de volta, Zubeldia se foi. Quero te ouvir, Birner. Bom, vamos lá. Essa é uma contratação do presidente Júlio Casares, não é uma contratação do departamento de futebol. Eu já falo isso de cara porque, se tiver sucesso, parabéns ao presidente. Se a contratação for mal sucedida, é para ele que as críticas devem ser direcionadas. Eu acho que o Crespo foi contratado porque ele ganhou estadual pelo São Paulo. E eu acho que esse não é um motivo para você levar um técnico de volta para o clube, principalmente depois da campanha do Brasileirão. Ele vai precisar fazer mudanças na maneira como ele joga. O Crespo é um discípulo do Bielsa. O Crespo gosta de um jogo com muita correria, marcação individual, perseguição no campo inteiro. E um time arrebentado fisicamente não consegue fazer isso. Os times dele precisam correr. Se ele mantiver as ideias de jogo das equipes dele que eu assisti, o triplo do correr com o Zubeldia. Você pega o elenco do São Paulo, a idade dos principais jogadores, como esses jogadores atuam, por que ele foi montado dessa forma, e traz um técnico que precisa fazer uma coisa diferente do que esse técnico fez a vida inteira para poder trabalhar com esse elenco. É uma contratação de risco, porque o São Paulo vai fazer muitos jogos em seguida no Campeonato Brasileiro. O calendário volta espremido. Eu não tenho nenhum problema com jogo de perseguição individual, por mais que não seja meu preferido. Mas você não pode jogar 2 vezes por semana, fazer 10 jogos por mês. Você não pode ter jogadores veteranos, você não pode ter um elenco curtíssimo, porque você precisa alternar a equipe o tempo inteiro para você conseguir executar essa ideia. Então, se o Crespo der certo no São Paulo, será fazendo uma coisa bem diferente do que ele fez na chegada ao clube da outra vez. Lembrando que quando o São Paulo ganhou esse estadual, era a época da transição da pandemia para a abertura das coisas, e os outros clubes deram folga, férias para os jogadores, porque o Brasileirão terminou depois, porque ele foi suspenso graças à pandemia, e o São Paulo não deu férias. E aí o São Paulo ganhou estadual, tratou estadual como mundial. Copa do Mundo, exato. Que é uma coisa assim inaceitável, né? Porque quem tem que tratar como mundial é a equipe pequena do estado de São Paulo. Se ganha o Paulista, né? Para o São Paulo, o Campeonato Paulista, por mais que tivesse jejum de títulos, tal, etc., muitos são paulinos, inclusive, não consideram aquilo o fim do jejum, consideram a Copa do Brasil o fim do jejum de títulos. E por isso, fisicamente, ele esteve melhor no estadual. Ele voou fisicamente e implodiu no Campeonato Brasileiro. Eu te faço uma pergunta rápida. Manda. A situação física do São Paulo agora é como? É qual? Física dos jogadores? É péssima. De implosão. É isso. É de implosão. Aí você traz um técnico que implodiu. Então, se nada mudar, o cenário é o seguinte. O São Paulo começa bem com ele, voando, 3, 4 rodadas começam a aumentar as lesões, o time cai de rendimento, e aí coloque a mão para o céu, São Paulino. Porque, mais uma coisa, em 21, quando teve essa campanha, o nível dos times adversários era menor se comparado ao São Paulo. A dificuldade era muito menor. O risco de rebaixamento hoje é muito maior para qualquer time do que era em 2021. Então, eu prefiro esperar para ver. Em princípio, eu não teria contratado.
Então, André, eu acho um tema bem difícil, porque eu não trocaria o Zubeldia, mas eu respeito quem fala, poxa, acho que não dá mais liga. Aí vem o Mundial, que é uma pausa, então é uma coisa que favorece quem já está indo para esse caminho. Recuperar os jogadores. Mas repito, eu não trocaria. Mas uma vez que troca e volta o Crespo, eu tenho um pouco essa sensação do puxa, mas não deu muitos... É inegável, eu discordo do Birner, todos os São Paulinos que eu conheço comemoraram o título, mas eu... Não falei para não comemorar. Não, mas de não considerar que caiu a fila, não, foi campeão igual. O jeito foi tratado, o tamanho foi tratado. Não, o negócio da Copa do Mundo, eu concordo sempre com todo mundo. Deus, ganhou, tem que festejar. Festa. Agora, depois teve uma queda importante e eu acho que esse é um registro que ficou sobre o trabalho do Crespo, que eu também não acho que é definitivo, ele pode vir aqui fazer um grande trabalho. Mas essa é uma das últimas trocas de técnico, eu acho uma das mais difíceis da gente debater. Mas o Crespo acabou perdendo o emprego de um jeito bem parecido, não pela demora que, né, o São Paulo esperou para tomar uma decisão em relação ao Zubeldia, de modo até a transferir a decisão ao próprio treinador. Exato. E apresentar a saída dele como um consenso, que é o que normalmente acontece quando a situação fica insustentável, o treinador percebe que não tem nenhum tipo de suporte e vê que até o seu trabalho, propriamente dito, o time em campo não responde e, de fato, eu também não mandaria o Zubeldia embora, ainda que alguém diga que o São Paulo não mandou, ele que foi embora, eu não permitiria que a coisa chegasse a esse ponto, mas a maneira como o Crespo perdeu o emprego dele, ela é bem comum em relação à forma como o dirigente brasileiro de futebol médio, e o Casares simboliza esse tipo de dirigente, costuma agir. Então ontem eu abordei esse tema aqui no nosso programa. A pressão externa, quando o time começa a jogar mal, é sempre na direção do treinador, então sempre facilita a decisão do dirigente. A pressão interna é uma situação política, puramente. E como esses dirigentes médios que não têm firmeza, que terceirizam o processo de decisão dentro de um clube como o São Paulo, e como são tantos e tantos outros aqui no Brasil, relevantes como o São Paulo, como esses dirigentes eles não decidem, eles fazem com que o ambiente tome a decisão por eles, quando a pressão interna começa a colocar em risco a própria posição política dessas figuras, e elas são figuras eminentemente políticas, são políticos do esporte, nada mais. Não são dirigentes esportivos, quando eles se percebem ameaçados no seu projeto interno de poder, eles permitem que o ambiente tome a decisão. Aí olham para dentro do clube, a pressão política interna diz demite. Olha para fora, a torcida, principalmente a mais vocal, hoje de mídia social, e que vai ao estádio, está falando demite há muito tempo? O São Paulo só não demitiu, só não chamou o Zubeldia e falou, você está fora. Mas o deixou em fogo brando, até ele perceber o time não responder, em especial na noite que o São Paulo perdeu para o Vasco, e ele próprio entrega o cargo, os dirigentes compreensivos, não, calma, vem uma pausa aí, vamos aguardar, vamos esperar, não tome a decisão agora de cabeça quente. Então, 2, 3 dias depois, é como se não houvesse pausa. Um treinador que não reclamou dos problemas médicos que o São Paulo enfrentou, que está jogando seus 3 principais jogadores da sua equipe há muitas e muitas semanas, que não tem perspectiva de volta de pelo menos um desses jogadores. Então, assim, é uma situação toda errada. O Zubeldia teve o seu emprego dispensado, de certa maneira, pelo São Paulo, de uma maneira muito semelhante a tantos e tantos e tantos técnicos que não contaram com o suporte interno e acabaram pagando a conta sozinhos. Birner, para a gente arrematar essa discussão, o São Paulo, para mim, com todo mundo saudável, no mano a mano, tem um bom time para jogar, mas 3 competições... De Copa. Exato, 3 competições é complicado. Depois do Mundial, Crespo chegou, depois do Mundial, como é que você vê esse senso de organização que o Crespo vai ter? Eu não estou falando no sentido tático, estou falando de organização, de calendário, de prioridade. Como é que você imagina esse segundo semestre tricolor? Então, a situação é um pouco preocupante para o São Paulino. Por quê? O time tem poucos pontos no Brasileiro, que é muito competitivo. E não tem jogadores para lidar com 3 competições. Na Libertadores não pode poupar. E o São Paulo caiu num lado de chave extremamente difícil. Se o São Paulo for campeão, ele será o time que pegará as equipes mais difíceis para chegar ao título, começando pelas oitavas de final, que é o confronto mais difícil para mim
do que dos brasileiros. Então ele já tem que jogar brasileiro, tem que jogar Libertadores. Pode abrir mão da Copa do Brasil? Não pode, mas ao mesmo tempo, a Copa do Brasil são 2 jogos, se o time seguir na competição mais 4, ou seja, para ele priorizar uma Copa, ele tem que abrir mão do brasileiro. E o São Paulo hoje não tem elenco para isso. Então o São Paulo contrata, depois do presidente catapultar a dívida para quase R$1 bi, e tem um plano de recuperação financeira que não permite que o São Paulo termine o ano mais uma vez com déficit, feito pelo próprio presidente do clube, ou o São Paulo não terá um elenco para lidar com as 3 competições. E falta a diretoria para mim comunicar e falar, olha, nosso momento é recuperação financeira, não é brigar pelos títulos. Me desculpe, torcedor, mas não dá. Mas ficaram vendendo para o torcedor essa possibilidade de ganhar até, quem sabe, o Campeonato Brasileiro, etc. E repito, eu acho que o São Paulo montou um time titular. Se todo mundo estiver inteiro, fisicamente bom, capaz de vencer uma Libertadores. Capaz de vencer uma Copa do Brasil. Mas impossível de ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito antes da estreia, todo mundo que olha o futebol sabia disso. E tem algumas questões internas que não saem também, como, por exemplo, atraso de jogador da base em treinamento, que irrita o técnico, mas o técnico não pode tirar o jogador da base, porque tem que improvisar o lateral daquele lado, e se ele improvisa o lateral, ele tem que improvisar o zagueiro atrás do lateral, e as pessoas reclamam, e a sobrecarga de jogos, e o Pablo Maia que não voltou bem, e não tem outro volante, e o Marcos Antônio que estava jogando bem... Machucou, e aí, resumindo, não tem jogadores, e o treinador olha e fala, o que eu faço? O que eu faço? O Zubeldia foi muito digno na saída dele, na maneira como tratou o clube, da honestidade dele, porque eu tenho uma teoria sobre o São Paulo. Como o São Paulo não tem um grande time, o São Paulo precisa fazer um jogo rústico, simples, muito bem executado e que os jogadores jogam pelo técnico. Isso o Zubeldia oferecia. Eu também. Os jogadores, é bom que as pessoas saibam, amam o Zubeldia. O CT ama o Zubeldia. Eu espero que os jogadores também gostem bastante do Crespo, porque o São Paulo vai precisar disso. Vamos seguir com o esporte. É isso, torcedor do São Paulo, pessoal do Sports Center da ESPN Brasil, falando sobre a chegada do Crespo. O Crespo que foi anunciado ontem e é o novo treinador do São Paulo para a sequência da temporada até o contrato, né, até o final de 2026. Ele que já conhece a casa, a gente deseja boa sorte, né, que o Crespo consiga fazer um bom trabalho e quem sabe fazer esse time jogar um bom futebol, ganhar títulos. O Birner e o André Kfouri, né, falando aí sobre o Crespo, né, já projetando esse São Paulo. Parece que o Birner não é tão assim, não concorda muito, né, com a chegada do Crespo, mas a gente tem que desejar boa sorte e que ele consiga, né, fazer o time jogar um bom futebol, principalmente ali no Brasileiro, onde o São Paulo tem que abrir o olho e se afastar da parte de baixo da tabela. A campanha do São Paulo no Brasileiro não é boa. Nas Copas, classificou da Copa do Brasil, da Libertadores, já vai para a fase, né, de mata-mata, mas do Brasileiro o São Paulo tem que abrir o olho. E o Crespo é um velho conhecido, já treinou o São Paulo, foi campeão paulista, e volta para dar continuidade, né, no trabalho e quem sabe fazer o São Paulo jogar um bom futebol e conquistar títulos dessa temporada de 2025. Fica aí a expectativa, né, da torcida já para o trabalho do Crespo. Vamos aguardar agora a apresentação. Uma informação aqui importante, tá? O São Paulo que acertou aí a permanência de Marcos Antônio por mais um ano. O tricolor que acertou a renovação do empréstimo do meio-campista aí junto a Lazio por mais um ano. O jogador que pertence a Lazio da Itália estava inicialmente prestado ao tricolor até dia 30 de junho e agora terá contrato renovado até o meio de 2026. As conversas entre São Paulo e Lazio avançaram ainda em maio, mas só tiveram aí um final feliz esta semana. O anúncio deve acontecer nos próximos dias aí. Uma boa notícia, né? O São Paulo prorrogando o empréstimo, né, até maio, até o meio do ano, desculpa, de 2026. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, se inscreva também se não é inscrito. Valeu e até o próximo vídeo.